Aula de revisão número 111. Nessa aula de hoje, nós vamos atender a dúvida da Wanda Moraes, nossa seguidora. Na aula número 1, ela colocou assim para mim: como termina o ponto meio segredo? Como faz o acabamento? Então, nós vamos atender a ela. Eu tenho facilidade em atender por causa da organização, tá, moçada? Aqui, por exemplo, ó, eu já mostrei para vocês uma vez, é a pasta do curso de renda brasileira online, comecei em 2018. Essa é a primeira pasta. Foi exatamente essa primeira aula aqui, ó, que ela mostrou, que ela falou comigo sobre essa primeira aula que nós temos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Sobre essa aula que ela falou comigo que tinha dúvida. Olha lá, ó. Aula número 1. Então, ela tem dúvida de como termina o ponto meio segredo. Então, todas as aulas que eu já dei do curso de renda brasileira de crochê, todas estão arquivadas aqui, ó, com o número da aula e o tutorial de cada aula. Então, assim fica muito fácil para que eu possa atender, né, aos pedidos de vocês, exatamente porque todas as aulas nós temos aqui arquivadas. Eu não deixo passar nenhuma. E o curso de renda brasileira de crochê, ele foi tranquilo, porque eu tenho sempre tutoriais pequenos, né, que nós fizemos para o curso, que ainda não acabou, tá, gente? Nós estamos fazendo. Então, esse foi o curso de renda brasileira de crochê. Agora, nós começamos aqui, ó, em 2022, as aulas de revisão, porque eu achei necessário, devido à minha inexperiência, né, em gravar aulas, então, de gravar de uma forma melhor, que eu estou tentando fazer. Então, nós fizemos as aulas de revisão, que nós começamos exatamente fazendo aquela primeira aula da outra pasta, que é o ponto meio segredo, que é a aula de revisão número 1. Eu até tirei ela aqui, viu, moçada? Eu trouxe as folhas aqui, ó, porque eu vou utilizar a aula de revisão número 1, eu vou utilizar os tutoriais que eu usei para ensinar para a Wanda e para quem também quiser aprender a fazer o acabamento do ponto meio segredo. E assim também nós fizemos essa pasta. Olhem vocês, ó. É uma pasta bem grande, né? Eu tive que montar a pasta. Estão todas as aulas aqui arquivadas, tá? Quando é peça grande, eu arquivo a receita da peça. Mas pela receita eu sei tirar dúvida, tá? Então aqui estão todas as aulas que já foram ensinadas, né? Nós estamos aqui, ó, tem o número da aula, tem o grupo que pertence à variação do ponto meio segredo, e assim, ó, facilita muito para a gente tirar todas as dúvidas que vocês possam vir a ter. Então, esse trabalho aqui, ó, ele ajuda muito para que eu possa atender a vocês com uma certa eficiência, né? Porque a gente, às vezes, é falho mesmo. E aqui, então, dá para me tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Porque, às vezes, a pessoa entra no canal mais tarde, não está acompanhando as aulas, então começa do princípio e vai ter dúvida, o que é muito natural. Então, nós vamos agora tirar a dúvida da Wanda, tá? Então, queridas, nós estamos olhando aqui o que é que eu ensinei a vocês a fazer de ponto meio segredo. Aqui, nesse caso, eu ensinei como que vocês fazem uma pontinha no ponto meio segredo, né? Uma pontinha no centro. Então, aqui, ó, já tá um acabamento razoavelmente reto. Então, é só vocês fazerem umas carreirinhas de ponto baixo e fazer um bico na peça que vocês quiserem. Agora, aqui nesse tutorial aqui, ó, nós ensinamos vocês a como aumentar. Eu comecei de 2 em 2 e fui ensinando a aumentar. Então, aqui nesse caso, ó, eu vou tirar, porque eu vou mostrar para vocês, porque aqui em cima, ó, aqui em cima é o ponto meio segredo, então esse aqui, ele não está reto realmente, então precisa de um acabamento. Então, eu estou tirando aqui porque eu colo com durex, depois eu volto a colar de novo. Mas é só para mostrar como é que a gente faz os acabamentos, tá? Então, nós vamos pegar aqui a mesma linha, tá, gente? Esses aqui são com linha Cleia, então nós estamos pegando a mesma linha Cleia e a gente vai mostrar. Então, queridas, nós estamos começando aqui, ó. Então, nós vamos prender aqui, ó, para mostrar para vocês como é que a gente faz o acabamento, né? O ponto meio segredo, ele é muito simples. Então, vocês vão fazer uma,
duas, três correntinhas e prender com ponto baixo aqui, ó, no meio do ponto meio segredo. Uma, duas, três correntinhas, vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo. Uma, duas, três correntinhas é a quantidade ideal para irmos de um ponto meio segredo ao outro. Uma, duas, três correntinhas, vamos prender aqui, ó. Porque se eu puser 4 correntinhas, acredito que vai ficar bem largo. E o ponto meio segredo, o bonito dele, é exatamente vocês mostrarem esse ilhozinho que forma, né? Forma um ilhozinho aqui, então fica muito interessante. Então, 3 correntinhas é um tanto ideal para fazer o acabamento do ponto meio segredo. 3 correntinhas. Estamos colocando as 3 correntinhas de um ponto meio segredo no outro. 3 correntinhas. Uma, duas, 3. Vamos colocar aqui. Então, vejam vocês, ó. Com essas 3 correntinhas, nós conseguimos fazer o tutorial ficar reto. Então, isso significa que se você estiver fazendo qualquer peça que você precise de acabar ela retinho, então já está reto. Então, daqui para frente agora, vocês já podem pensar num bico, né? Se for beirada de blusa, beirada de saia, né? Manta, qualquer outra peça que vocês queiram fazer com o ponto meio segredo. Então, aqui já está no ponto de colocar um bico, né? E se vocês estiverem usando essa técnica, né? Fazendo aqui de lado, então vocês podem continuar fazendo o acabamento aqui, ó. Aqui eu estou fazendo o acabamento com ponto baixo com laçada. Então, vocês conseguem também colocar isso aqui, ó. Ou pode ser simplesmente um ponto baixo, tá, gente? Que vai ficar também muito legal. Então, eu estou fazendo ponto baixo com laçada. Aí, vocês vão conseguir, ó, colocar também essa partezinha aqui bastante retinha, tá? Vocês vão prendendo, ó, nos pontos que estão aqui e vão fazendo o ponto baixo com laçada. É só observar o crochê, que o crochê mesmo pede, né, a quantidade de pontos baixos que vocês vão colocar. É só ficar atenta que não tem erro. A gente vai colocando e a coisa vai ficando certinha. Então, assim, ó, com esse pontinho baixo com laçada, nós vamos conseguir colocar essa parte aqui do lado, ó, também totalmente retinha, né? Para que eu possa também fazer um acabamento, né? Eu estou fazendo ponto baixo com laçada. Então, vejam vocês, ó, que vai ficar retinho também. Eu posso fazer na peça toda. Vamos fazer pelo menos até na esquina. Então, este é o ponto baixo com laçada, tá, moçada? Para que eu consiga fazer com que essa peça fique também retinha do lado para fazer acabamentos, né? Eu acho que o acabamento no crochê, os bicos de acabamento valorizam muito o nosso trabalho. Pronto. Consegui fazer essa parte ficar retinha, estão vendo? É um outro tipo de acabamento, certo? Agora aqui, ó, voltou o princípio do crochê. Então, vamos 1, 2, 3. Vou prender aqui, ó. 1, 2, 3. Vou prender aqui. 1, 2, 3. Não precisa nem de 3, pode ser só 2. Vou voltar aqui, ó. Conforme eu disse para vocês, o próprio crochê pede a quantidade de pontos. É só vocês ficarem atentas. Voltei a fazer do outro lado o ponto baixo com laçada. Aqui ficou reto também, vejam vocês, ó. Agora estou fazendo desse lado de cá o mesmo que eu fiz do lado de cá, ó, para a pecinha ficar totalmente reta, certo? E assim eu consigo fazer o acabamento do ponto meio segredo, como é que ele termina, e preparo a peça para receber um bico. Como eu disse para vocês, eu acho que o bico valoriza muito o crochê. Então, assim, é muito difícil eu fazer alguma peça sem fazer um bico de acabamento. Nem que seja uma carreira só, tá?
por exemplo, eu gosto muito de fazer uma carreirinha de rococó emborcadinho, que dá um acabamento bonito quando eu não quero bico grande. Então vejam vocês, ó, o ponto baixo com laçada, ele dá um acabamento muito interessante, fica um acabamento bom quando você está usando essa técnica de aumento, né, do ponto meio segredo. Então, é só vocês voltarem lá na aula de revisão número 1 e na aula de revisão número 2, que são essas técnicas que eu estou ensinando para vocês, né? Que são as técnicas básicas do ponto meio segredo, que é aumentar, diminuir, e ficou realmente faltando o acabamento que a Wanda pediu para mostrar para ela, e a gente então está mostrando para todos, né, que acompanham a gente. Então vejam vocês, ó, agora eu já posso cortar porque eu já terminei de ajeitar toda essa peça, ó. Então vejam vocês, ó, que essa pecinha aqui, ó, ela já ficou com o acabamento totalmente pronto, ó. Ela ficou uma pecinha completa, né? Agora ela já tem o acabamento, então agora vocês já viram como é que eu faço o acabamento do ponto meio segredo. Quando é no ponto meio segredo, só correntinha resolve. Agora, quando é nessa parte onde eu estou aumentando ou diminuindo, vamos colocar uns pontos baixos com laçada. Aqui também, onde eu iniciei o ponto meio segredo, correntinha. Aqui eu voltei a colocar o ponto baixo com laçada e resolvemos esse problema. Então aqui foi uma primeira sugestão. Agora eu tinha ensinado também vocês a fazerem, né, o ponto meio segredo circular. Vamos que vocês estejam numa peça fazendo o ponto meio segredo e vocês querem, né, já fazer um acabamento. Então como que nós vamos fazer esse acabamento? Olha, eu gosto muito de fazer correntinha com ponto meio alto, ó. Fiz 3 correntinhas, porque vejam vocês aqui, ó, que o ponto meio segredo ele está muito longe um do outro. No caso aqui eu já teria que usar a técnica de aumento se eu fosse fazer maior, né? Então vocês podem fazer assim, ó, 3 correntinhas, uma laçada na agulha e fazer meio ponto alto. Passa 2, passa 2. 1, 2, 3 correntinhas. Vou prender com ponto baixo aqui. Isso é para que fique reto esse acabamento. 1, 2, 3 correntinhas, uma laçada na agulha. Vamos prender aqui onde eu prendi o ponto meio segredo da carreira base. Passa 2, passa 2. 1, 2, 3 correntinhas. Vou prender aqui, ó, no meio do ponto meio segredo. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha. Vamos passar 2, passar 2. Eu chamo esse de meio ponto alto. 1, 2, 3. Vamos prender aqui no meio do ponto meio segredo. 1, 2, 3, laçada na agulha. Vamos prender aqui, ó, passa 2, passa 2. Ó, assim com essa técnica, ó, vocês vão conseguir fazer ficar retinho e aí vocês podem passar um bico. Então aqui nós estamos colocando reto, né? O ponto meio segredo fazendo circunferência, tá? Na circunferência eu preciso de colocar alguma coisa entre as duas, entre um ponto meio segredo e outro, porque senão, se eu colocasse aqui 3, prendesse aqui, 3, prendesse aqui, ia emborcar essa circunferência. E a gente não quer que ela emborque. Então é por isso que eu estou fazendo dessa forma, tá? Com um ponto meio alto no meio, para que a gente mantenha a abertura da circunferência, tá? Então nós vamos prender aqui, mais 3 correntinhas, vamos prender aqui. E dessa forma eu vou terminar para vocês verem como que fica. Então, queridas, nós terminamos, né, de fazer as 3 correntinhas com o ponto meio alto, só para mostrar para vocês como que fica, né? Como que eu consigo fazer o acabamento quando nós estivermos fazendo o ponto meio segredo rodando, fazendo essa circunferência, né? Agora, quando nós estivermos fazendo o ponto meio segredo como se fosse uma sainha, né? Como nesse caso aqui eu mostrei para vocês, nós estamos fazendo assim, ó, como se fosse uma sainha. Então, nesse caso, nós já vamos fazer parecido com o primeiro modelo, né?
que eu mostrei para vocês. Então, como que eu vou fazer o acabamento desse lado? O acabamento desse lado, porque geralmente a barra, né, de alguma coisa é do lado de cá. Então, é 1, 2, 3, a mesma coisa, 3 correntinhas. E nós vamos prendendo, né, na sequência do ponto meio segredo. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos prender no ponto meio segredo. 1, 2, 3 correntinhas. No ponto meio segredo. 1, 2, 3. Passamos por lá de cá. Porque aqui nós fizemos uma simulaçãozinha, né? Aqui, por exemplo, daria uma faixa. Uma faixa para dar um laço no vestido, né? Se eu continuar tecendo assim dessa largura, posso fazer bem comprida, daria uma faixa muito bonita para fazer um laço no vestido. Ou para fazer um outro laço para qualquer outra coisa. Não, eu sem querer vou fazer um ponto meio segredo. Aí, ó, 3 correntinhas, vou prender nesse aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas, prendo aqui. 1, 2, 3 correntinhas, prendo nesse. 1, 2, 3 correntinhas, vou prender no próximo. 1, 2, 3 correntinhas, vou prender aqui onde eu saí. Pronto, encerrei. Então, dessa forma, né, nós podemos também acertar o ponto meio segredo, né, conforme eu fiz naquela primeira peça. Então, ó, essa também é uma forma de acertar o ponto meio segredo. Então, conforme eu estou mostrando para vocês, quando vocês estiverem fazendo uma peça só de ponto meio segredo, a gente sempre acerta com essa correntinha aqui, que ela dá um acabamento bonito. Agora, dependendo do lugar onde está o ponto meio segredo, a gente pode fazer outras variações de terminação. Mas essa é a terminação que mais acontece, tá? A terminação que mais acontece é essa aqui, ó. A terminação das 3 correntinhas. Então, eu espero que a Wanda fique satisfeita. Se vocês gostarem, dê o seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender essas novidades. Aqui, então, agora vou voltar, né, com essa aula número 2, já com essas modificações para a pasta. Aqui foi a aula de revisão número 1. Aqui nós colocamos o acabamento, né, do crochê circular. E qualquer dificuldade podem colocar continuando, viu, gente? Dificuldade em fazer o ponto meio segredo ou qualquer variação dele, eu estou dando prioridade para tirar as dúvidas, tá? Mas também podem colocar sugestões que nós vamos ficar muito satisfeitas, né? Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.